Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Bom início de tarde, na verdade. A gravação está sendo feita de manhã, minha cara de sono não esconde. Domingão, mas domingão com cobertura completa das quartas de final do Campeonato Paulista. E hoje, 7h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e RB Bragantino se enfrentam no Nabizão. A casa é do Red Bull Bragantino, RB Bragantino contra Botafogo de Ribeirão Preto. E o confronto às 7h30 da noite vale vaga para a semifinal. Então, temos uma certeza: teremos uma equipe do interior entre as 4 principais equipes do estado de São Paulo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, dê essa força para o R-City. O projeto está crescendo, mas precisamos da inscrição de vocês, do like para divulgar os vídeos. Isso é muito importante, tá bom? Obrigado para você que está chegando e obrigado para você que já é da casa, meu muito obrigado. Terceiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto foram os líderes do Grupo A. O Grupo A que tinha o Santos, que acabou sendo eliminado na fase de grupos do Paulistão. O Red Bull Bragantino liderou com 20 pontos, enquanto o Botafogo foi vice-líder com 14. O Bragantino vem de uma sequência de 3 partidas sem derrotas, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto venceu na última quinta-feira a equipe do São Raimundo por 3-1 e chega com moral, né? Venceu na segunda fase da Copa do Brasil, já está na terceira fase da competição e chega com uma moralzinha, porque perdeu o último jogo ali da primeira fase do Paulista contra o São Paulo, brigou até a última rodada com o Santos, acabou garantindo a classificação para as quartas de final, muito mais pelo demérito do Santos do que pelo próprio mérito do Botafogo de Ribeirão Preto em si, porque o Botafogo acabou perdendo a última partida, mas o Santos também perdeu para o Ituano e deu o Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas de final do Paulistão. Agora começam as más notícias para o lado do Red Bull Bragantino. Más e boas. Vamos começar pelas boas. Eu prefiro começar por notícia boa. Então vamos lá. O Arthur, que ele era dúvida durante a semana para o Red Bull Bragantino, ele voltou a treinar na última sexta-feira e é um nome muito provável para o confronto, nome para ser titular do Red Bull Bragantino. Volta de lesão, tem seu lugar cativo no time, porque o Arthur, sem dúvidas, é o principal jogador do Massa Bruta. Além dele, o Alejandro se recuperou de uma lesão na coxa e também será opção para o treinador português Pedro Caixinha. Matheus Fernandes cumpriu suspensão na última rodada na primeira fase do Paulistão. E o Matheus Fernandes está de volta nas quartas de final. Matheus Fernandes, que é um jogador que está emprestado do Palmeiras para o Red Bull Bragantino, mas o Red Bull Bragantino tudo indica que exercerá o poder de compra, até porque o Palmeiras vem tendo interesse no jogador. O Palmeiras vem gostando do Paulista que o Matheus Fernandes vem fazendo, é um jogador muito importante para o Massa Bruta e acabou enchendo os olhos do Abel Ferreira, principalmente após a saída do Danilo. Mas o Matheus Fernandes pelo Palmeiras acabou não tendo muito êxito, não jogou muito bem por lá, mas o Abel Ferreira estaria disposto a dar uma nova oportunidade. Será que o Matheus Fernandes permanece no Red Bull Bragantino? Será que ele vai voltar para o Verdão? Qual será o futuro do volante, né? E mesmo com os retornos, o Red Bull Bragantino tem 8 desfalques. O Red Bull Bragantino está sofrendo demais com desfalques nesse início de campeonato, assim como o São Paulo, o tricolor paulista, também está sofrendo bastante. O Massa Bruta está com o DM cheio. E os principais jogadores que estão por lá é o Léo Ortiz, ótimo zagueiro, o Elinho, Aderlan e o Luan Cândido. Esses jogadores estão de fora devido à lesão, estão se recuperando de lesão. Então, apesar dos retornos de Arthur e Alejandro, jogadores no setor ofensivo, o Red Bull Bragantino perde demais no setor defensivo. Tá sem o Léo Ortiz, que é um zagueiro veloz, um zagueiro que se posiciona muito bem, é um ótimo zagueiro, está de fora.
o Aderlan pelo lado direito da defesa e o Luan Cândido pelo lado esquerdo. Então são jogadores aí que fazem muita diferença no elenco do Red Bull Bragantino. Por isso que o Red Bull Bragantino é uma equipe que vem oscilando bastante até nesse Campeonato Paulista. Liderou seu grupo, mas acabou pegando um grupo um pouquinho mais fraco, um grupo ali que brigou ali a pontuação que o Red Bull Bragantino acabou brigando era mais baixo dentro do seu grupo, liderou, mas não é um time que vem passando muita segurança nesse Paulistão. E no retrospecto geral, e além disso, o Botafogo de Ribeirão Preto não tem desfalques. O Botafogo vem com o que tem de melhor para o confronto hoje em Bragança Paulista no Nabizão. Então, são os opostos, né? O Red Bull Bragantino cheio de desfalque, o Botafogo de Ribeirão Preto chega sem nenhum desfalque. E é um confronto que tende a ser muito equilibrado, até porque o Red Bull Bragantino é uma equipe de Série A do Paulistão, e tendo em vista que o Red Bull Bragantino fez uma campanha do meio da tabela para baixo, e o Botafogo de Ribeirão Preto sendo uma equipe de Série B, acabou de subir para a Série B, mas é uma equipe da segunda divisão nacional, é um confronto que tende a ser equilibrado. Acredito que seja muito equilibrado, até tendo em vista a partida que aconteceu ontem entre Palmeiras e São Bernardo, confronto de líder contra vice-líder na tabela geral do Paulistão. Foi uma partida muito equilibrada. O Palmeiras venceu, mas o São Bernardo vendeu muito caro essa derrota. Então eu acredito que esse confronto também entre Red Bull Bragantino e Botafogo seja de extremo equilíbrio. E no retrospecto geral, falando em equilíbrio, no retrospecto geral, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto tem muito equilíbrio. Em 31 confrontos na história, são 12 vitórias do Bragantino, 10 empates e 9 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, bastante equilibrado. 3 vitórias apenas separa o Bragantino do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, mostra que é uma partida que tende a ser equilibrada. O tabu que tem a ser quebrado aí é um tabu de 4 anos. O Red Bull Bragantino ele não perde para o Botafogo há 6 partidas. A última derrota foi em 2019 pelo Paulistão. Então, o Red Bull Bragantino tem esse tabu de 4 anos sem perder para o Botafogo. Nesse período foram 6 partidas com 3 vitórias e 3 empates. Então, retrospecto recente, o Red Bull Bragantino, principalmente depois que chegou o investimento, depois que o Red Bull Bragantino se tornou um clube empresa, o Red Bull Bragantino vem sobrando nesse confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto, que também é SAF, mas não teve o mesmo investimento que o Red Bull Bragantino. Mas é uma equipe que vem crescendo e vem se destacando, já está na segunda divisão nacional. Quem sabe nos próximos anos pode figurar numa elite do campeonato nacional. E a última vez que o Botafogo chegou em um mata-mata de Campeonato Paulista foi em 2018. Então já fazem 5 anos dessa última aparição do Botafogo entre as 8 principais equipes do estado. E acabou sendo eliminado pelo Santos, mas vendeu também bem caro essa derrota. Foram 2 empates, na época eram 2 jogos de quartas de final, 2 empates por 0-0, e o Santos levou a melhor nas penalidades. E o provável Red Bull Bragantino é com Cleiton, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick e Juninho Capixaba. Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho. O trio de ataque com Arthur, Alejandro e Sorriso. Alejandro, que ontem ainda estava sendo dito em algumas rádios de Bragança, o pessoal ali que convive mais perto do Red Bull Bragantino, citaram que o Alejandro poderia ser reserva. Hoje, com essa provável escalação, o Alejandro pode vir como titular, então uma surpresa a presença do Alejandro, que volta de lesão, entre os titulares. E o provável Botafogo de Ribeirão Preto é com Matheus Albino, Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean Vitor. Tarik, Felipe Souto, Thomas Andrade e Luiz Henrique. A dupla de ataque, Osman e Robinho. Então tá aí escalado, provavelmente escalado, né? Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Como eu disse anteriormente, um confronto que tende a ser muito equilibrado, mas com leve favoritismo, na minha opinião, até por jogar em casa, por ter tido uma melhor campanha nessa fase inicial do Campeonato Paulista. Eu acho que o Red Bull Bragantino entra com favoritismo, por ser uma equipe da elite nacional,
Enfim, todos esses pontos acabam colocando o Red Bull Bragantino na frente. Mas é um confronto muito complicado. Eu não sei nem se dá para dizer que é zebra, mas se tem um confronto que pode ter uma zebra, é esse confronto entre Red Bull Bragantino contra Botafogo de Ribeirão Preto. A probabilidade é maior de ocorrer uma zebra e o Botafogo surpreender lá em Bragança do que nos outros confrontos. Isso, na minha visão, na minha opinião. Não sei o que você pensa, comenta aqui se você acha que o Botafogo pode ser uma zebra contra o Red Bull Bragantino, mas eu acredito que possa. O Bragantino, desde o ano passado, é uma equipe que oscila demais. Tem jogo que joga muita bola e aí fica dois jogando muito mal, ou joga um muito mal, joga dois bons. Tanto que brigou quase até a última rodada do Paulistão ali contra o rebaixamento. Do Brasileirão, aliás, contra o rebaixamento. O Red Bull Bragantino foi semifinalista do Paulistão, mas no Brasileiro, lamentável a participação do Red Bull Bragantino, uma equipe que todo mundo acaba tendo uma expectativa por ser clube empresa, por ter um alto investimento. Ano passado decepcionou. Vamos ver esse ano no Brasileirão. Mas eu acho que por essa oscilação, o Botafogo em uma grande noite pode surpreender. E o Botafogo também é uma equipe que vem de um acesso diferente do Bragantino, que oscilou demais no ano passado. O Botafogo de Ribeirão Preto foi constante, conquistou um acesso muito importante para a segunda divisão nacional, mas no Paulistão oscilou demais. 14 pontos em 12 partidas disputadas é um número muito baixo. É quase um número ali de para brigar por rebaixamento do Paulistão, tanto que o rebaixado caiu com 10. Então, 4 pontinhos ali é pouca coisa. É uma partida e um empate que poderia deixar o Botafogo ali como um rebaixado para a segunda divisão do estadual. Então, por essa campanha mais recente no Paulista e pelo alto investimento que o Red Bull Bragantino tem, pelo investimento da SAF, né, da Red Bull, eu acredito que existe esse favoritismo do Bragantino. Para mim, o Bragantino novamente chegará na semifinal e o Botafogo ficará apenas entre os 8 principais times do estado de São Paulo. Qual que é a sua opinião? Comente aqui o placar que você acha que vai ser da partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver quem acerta aí, tá bom? Fazer esse bolão que não vale nada, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um ótimo domingo para todos. E é isso, rapaziada. Tamo junto.